Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Seguimos nessa semana falando sobre a vida de oração nessas devocionais. Hoje é a quarta devocional com o título Não se faça a minha vontade e sim a tua, baseada em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, e hoje enfatizando especificamente o verso 42 que nos diz, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Toda oração ela deve nos conduzir, deve nos levar à vontade de Deus. É muito comum nós orarmos e colocarmos os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas súplicas, até o nosso desespero, né? As nossas dificuldades, as nossas dívidas, as nossas dores diante de Deus. Tudo isso é muito bom de se fazer, mas nós precisamos entender que toda vez que buscamos a Deus em oração, é preciso compreender a sua vontade. É preciso compreender o desejo de Deus para as nossas vidas. Toda oração e toda vida de oração vai nos levar, consequentemente, à vontade de Deus. Nem sempre nós vamos receber, quando estamos orando a Deus, colocando os nossos desejos diante de Deus, nem sempre nós vamos receber respostas positivas. Desde muito jovem, eu sempre ouço as pessoas, quando falam de oração, dizendo que Deus pode responder de 3 maneiras. Sim, eu vou conceder esse desejo ao coração do meu filho. Não, isso não vai fazer bem para você, não faz parte do meu plano, do meu projeto. Deus nos responde um não. E também pode existir uma terceira resposta, que é o espere, aguarde. Esse ainda não é o momento ideal para que isso aconteça na sua vida. Então, Deus vai nos responder sempre. Se eu tenho certeza, tenho convicção disso, de que Deus sempre responde a nossa oração, mas nem sempre responde da maneira com que nós queremos, ou o que nós queremos ouvir, ou o que nós queremos receber de Deus. Sempre que oramos, precisamos fazer isso com fé. É necessário sondar o desejo do nosso coração. É necessário analisar a nossa vontade em conformidade ou em confronto com a palavra de Deus. Confrontar a nossa vontade sobre o crivo da palavra de Deus. Ou, se os nossos pedidos são meramente egoístas, unilaterais ou vingativos. Como nós temos procedido diante de Deus? Temos nos colocado pensando nas outras pessoas, temos nos colocado submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, para que, como o título diz, a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E é interessante que não é raro nós nos decepcionarmos com Deus, entre aspas. Né? Pelo fato de Deus não nos responder ou não atender conforme nós desejávamos, é muito comum nós nos frustrarmos, né, com essa resposta que Deus nos dá, porque não é a nossa forma de pensar ou de ver. Deus não vai atender todos os nossos pedidos, mas Ele vai sempre nos responder às orações. Quando agimos assim, quando nos colocamos em confronto com a vontade de Deus, nós estamos demonstrando em nosso pensamento como se disséssemos assim: eu faria melhor, eu seria muito mais amoroso, eu cuidaria melhor de mim, eu seria mais misericordioso, eu seria justo e eu seria bondoso. E tantas outras coisas nós poderíamos colocar. É como se nós disséssemos que o que Deus está fazendo não é bom, mas que o que nós faríamos até pelas outras pessoas, e aí eu me imaginei, né, e pensei como se estivéssemos naquele filme, O Todo-Poderoso, estrelado por Jim Carrey, onde ele assume o papel de Deus e ele começa a responder sem se preocupar com as coisas, né? Ele recebe ali os pedidos através dos e-mails, e aí teve um dia que ele estava cansado de ler e-mail que ele responde sim para todos, né? E aí naquele alvoroço, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas ganham na loteria,
quase todas as pessoas são promovidas, e assim sucessivamente, né? E aí vira um desastre, porque não há vaga para todo mundo, não há prêmio aqui no caso do filme, da loteria para todos, cada um ganha lá, acho que era $1 e pouco de prêmio, né? Por conta disso. Não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é aquilo que nós pensamos que é o melhor, mas eu compreendo que estarmos em sintonia com a vontade de Deus, para que a vontade dele se cumpra e não a nossa, é algo que nós precisamos fazer. Na nossa vida de oração, precisamos confrontar a nossa vontade frente à vontade de Deus e sempre entendermos que Deus tem algo melhor para nós. De qualquer maneira, a vontade de Deus é soberana, é boa, perfeita e agradável. Sendo assim, a nossa alegria e a nossa gratidão vêm de nossa submissão à vontade de Deus incondicionalmente. Eu sei que às vezes nós somos apreensivos, mas deixe isso de lado. Viva na dependência de Deus, confronte-se com a vontade de Deus. Você está disposto a submeter-se à vontade de Deus sempre? Você sabe discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem facilidade ou tem dificuldade em aceitar a vontade de Deus determinada nas Escrituras? Como, por exemplo, amar, perdoar, evangelizar, orar, não mentir ou não julgar as pessoas? Tem dificuldade com isso? Isso é vontade de Deus para as nossas vidas. Suas orações são só de pedidos pessoais ou envolvem outros? Envolvem outras pessoas, outras nações, envolvem as autoridades que estão exercendo liderança sobre nossa vida, as nossas lideranças também locais, nas nossas igrejas. Nós temos orado por isso ou temos apenas intercedido por nós mesmos? Precisamos pensar sobre isso, para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa refletir sobre isso, mais da vontade de Deus e menos da minha própria. Que Deus abençoe a todos.